Alexandre, ele é São Paulino, né? Mas eu preciso saber, quantos São Paulinos tem aqui? Não mente não, pessoal. Pode baixar a mão. Quantos palmeirenses tem aqui? Levanta a mão. Vixe, 2? Só 2 mesmo? 3? Nossa. Pode baixar a mão. Quantos santistas tem aqui? 1. Agora, quantos corintianos tem aqui? Pastor? Eu vou jejuar e orar pela sua igreja, viu? Eu sempre costumo dizer, eu sou São Paulino, para quem não percebeu, e eu sempre brinco, santista até que vai, né? Porque Deus disse sede santo, como eu também sou santo. São Paulo é o bíblico, porque o apóstolo Paulo disse: sede seguidores de mim, como eu sou de Cristo. Mas, corintiano, a igreja de Corinto é a igreja mais carnal na Bíblia. E os corintianos são os crentes carnais. Então, quando eu vou numa igreja e a metade corintiano, eu penso que eu preciso realmente pregar bem forte contra o pecado naquela igreja. Mas é um grande prazer estar aqui com os irmãos. Quero agradecer novamente ao pastor Alexandre pelo convite, poder estar aqui com os irmãos. Também uma grande honra. Temos ouvido muito falar desta igreja. Agora é um prazer de estar com os irmãos aqui na sua igreja. Quero dizer que os irmãos estão de parabéns pelo que Deus tem feito e está fazendo através desta igreja. E na questão de missões, certamente também estão de parabéns com esses, eu acho que são 4 missionários que a igreja enviou da igreja, os mais de 50 projetos missionários que a igreja sustenta, e a segunda igreja, que a igreja agora tem começado. Mas irmãos, eu sei que os irmãos apoiam, mas o pastor Alexandre precisa de muito apoio, e eu espero que vocês entendam o quão precioso vocês têm, o privilégio que vocês têm nesta igreja, de ter alguém como o pastor Alexandre. Quantos anos aqui, pastor? Na igreja? Como pastor? Como pastor, 23 anos. 23 anos. E a média de tempo de pastor na igreja, bom, não sei exatamente, mas a última estatística que eu vi era menos de 3 anos. E eu acredito que é por aí mesmo. E há 23 anos, e às vezes quando a gente está sempre lá com uma pessoa, a gente acaba enxergando todas as falhas, os defeitos, acaba se acostumando com aquilo e a gente não aprecia o que nós temos. Eu quero dizer, igreja, vocês têm um excelente pastor e que vocês possam apoiá-lo. Quero dizer parabéns. Posso dizer? Parabéns pelo seu empenho em missões, mas como eu disse ontem à noite, certamente podemos fazer muito mais. Amém. E não fica assim satisfeito com o que a igreja está fazendo se você não está fazendo essa parte. Todo mundo precisa participar, e às vezes a gente participa contribuindo, mas a gente não testifica, ou às vezes a gente fala de Cristo, mas a gente não contribui, ou a gente contribui e testifica, mas a gente não ora. E todos nós podemos crescer na área de missões. Quero parabenizar a igreja. Também o Guilherme, prazer ter conosco, ele falou para mim que ele desafia o Luiz Fernando numa partida de disputa de queda de braço. Ele falou para mim, o Guilherme falou para mim que quando ele era lá jovem, na atividade na cidade dele, o apelido dele era Fubá. Ninguém ganhava dele na queda de braço. Então, depois eu quero ver essa disputa, viu? A gente vai tirar um vídeo para ver quem ganha. Obrigado também a Michelle e a sua família, a Gabriela e o Estevam já saiu para a classe, né? Por nos hospedar também. Obrigado pela hospitalidade de todos, o pastor Alexandre, a sua família, a Michelle, da igreja. E eu acho que os irmãos ouviram que eu não ganho peso e estão querendo agora me acordar, né? Ontem à noite, depois do culto, nós fomos para a casa do pastor e nossa, comemos um macarrão, estava uma delícia. E muito obrigado por toda a sua hospitalidade. Vocês conhecem meu pai, né? O pastor Daniel já esteve aqui pregando. Conhecem meu irmão mais. O irmão não é o mais velho, tem um mais velho que ele, mas conhece o pastor Brian, mais velho do que eu.
E eu acho que também o pastor Carlos também já esteve aqui. Já. Conhece o pastor Carlos. Mas agora vocês têm a oportunidade de conhecer o irmão mais bonito de todos. E muito obrigado por esse prazer de estar com os irmãos. Hoje à tarde nós tivemos a oportunidade de ir para Ribeirão Preto, na verdade de manhã, né? Depois do projeto de Turquia. Ribeirão Preto é a cidade onde eu nasci. Eu morei lá até os 10 anos de idade. E aí nós fomos para Mineira, São Paulo. E nós morávamos. Alguém conhece a sorveteria geral lá em Ribeirão Preto? Vários irmãos conhecem a sorveteria geral. Nós morávamos 2 quarteirões, um quarteirão e meio da sorveteria geral. Virando para cima naquela rua, era a nossa casa. E eu contei essa história no congresso. Vou contar mais para frente hoje à noite a história do cigarro. Mas foi lá que eu fumei um cigarro. E eu tenho contado essa história tantas vezes, meus filhos falaram para mim hoje: pai, vamos lá na sorveteria conhecer um lugar que você fumou um cigarro. Falei, tá bom, vamos lá. Então depois do projeto aqui, a gente foi lá com a sorveteria geral e eu fiquei impressionado ainda para lá. Tomamos um pouco de sorvete e foi legal ver, né, quanto que Ribeirão Preto tem crescido e mudado. Mas essa, eu já estive ensinando uma ou duas vezes, mas estou podendo conhecer um pouco mais. E também tenho gostado muito de Serrano, dessa região. E vamos sentir falta de estar com os irmãos. Todo lugar que eu vou, deixo um pouquinho no meu coração. E vamos estar em oração pelos irmãos, enquanto os irmãos orem por nós lá em Taubaté. Vamos abrir nossas Bíblias junto para 2 Timóteo. Capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler para o nosso texto hoje à noite somente um versículo como introdução. Versículo 7. Mas antes de nós lermos, eu quero estabelecer aqui a cena que nós encontramos essas palavras. O apóstolo Paulo está aprisionado em Roma e está esperando basicamente a sua sentença de morte. Essa foi a última epístola que ele escreveu para o seu, talvez não tão jovem agora, mas o seu jovem aprendiz, seu companheiro de ministério, pessoa talvez mais íntima com ele no ministério, seu braço direito, Timóteo. E ele está encorajando Timóteo no ministério, mas ele, pensando sobre os seus últimos dias, pensando ao que está prestes a acontecer, que ele vai perder a sua cabeça, ele escreve essas palavras fortes. Ele diz no versículo 7, versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele disse: Timóteo, eu estou no final da minha carreira, eu não vou ter muito mais tempo para servir ao nosso Deus. Em alguns dias, alguns meses, alguns momentos, eu vou estar na presença de Deus. E Timóteo, ao refletir na minha vida, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu não mudaria nada. Timóteo, se eu pudesse voltar atrás e ter ficado em Jerusalém, ou se eu pudesse voltar atrás e ter ficado em minha cidade natal de Tarsus, ou ter ficado na igreja de Antioquia e não me tornado um missionário, um apóstolo dos gentios, se eu pudesse ter voltado atrás e mudar alguma coisa, Timóteo, eu não teria mudado nada. Mas espera aí, Paulo, você não teve uma vida difícil? Sim. Eu fui para o ministério
e servindo ao meu Deus, eu fui perseguido, eu fui apedrejado, eu fui açoitado, eu fui deixado como morto. Eu uma vez até pensei que eu morri, e eu fui uma pessoa que não tinha um lar, não tinha uma esposa, não tinha bens materiais. Eu deixei tudo isso para trás pela causa de Cristo, e agora que estou no final da minha carreira, a olhar para trás e a olhar para o que eu fiz para missões, eu digo: Timóteo, valeu a pena. Timóteo, siga o meu exemplo. Eu dou graças a Deus pelos heróis da fé que Deus tem dado para nós. Amém. Pessoas como o pastor Jaime Roso, que veio para o Brasil por volta de 1954, 55, 56. Primeiro missionário batista independente aqui no Brasil. Deixou tudo para trás, não conhecia ninguém, deixou a sua família, deixou um potencial de ganhar um bom dinheiro, de viver uma vida confortável, e veio para um país em que ele precisava aprender uma nova língua, e ele começou a pregar o Evangelho de Cristo. Ele foi lá para Batatais, começou uma igreja lá, e lá em Batatais, pregando na praça, foi quase que fisicamente perseguido, mas ele foi fiel, ele combateu o bom combate. Amém. E deixou um exemplo para nós. Amém. Eu dou graças a Deus pelo meu herói, que é o meu pai, que veio para o Brasil em 1974. E eu quero fazer a pergunta: por que o apóstolo Paulo, por que o pastor Jaime Rose, por que o pastor Daniel, e por que agora a minha situação é diferente? Eu sou missionário, o meu sustento vem sozinho, mas na verdade eu não estou no país estrangeiro, eu estou no meu lar. Eu prefiro muito mil vezes estar aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Mas por que eu sou missionário aqui no Brasil? Eu preguei uma mensagem bem parecida a esta do congresso, e irmãos, eu quero encorajá-los. Todos nós devemos ser missionários. Amém. Talvez não tempo completo, mas todos nós temos que estar envolvidos na obra do Senhor. Todos nós devemos nos envolver em nossa igreja local. Todos nós devemos ter o foco de ganhar almas perdidas para Cristo, discipulá-los, edificá-los. Todos nós precisamos estar envolvidos em missões, e para nós sermos incentivados para estarmos envolvidos em missões, precisamos responder a pergunta: por que eu devo ser um missionário? Agora, alguém se lembra? Ontem à noite eu citei 4 coisas que todo crente, 4 maneiras que todo crente deve se envolver na questão de missões. Alguém se lembra uma delas? Oração. Que mais? Oi? Contribuição. Contribuindo, contribuição, finanças. Que mais? Evangelizando e indo, precisando disposto a ser um missionário. Todos nós devemos fazer os 4. Todos nós devemos orar. Orar que Deus possa levantar obreiros, orar pelos nossos missionários, orar por nossa igreja, por nosso pastor, orar pela salvação de almas perdidas, orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos as pessoas que trabalham junto conosco, orar por nossa família que não é salva. Devemos orar. Nós também devemos ir evangelizar. Eu acho que o pastor Davi também esteve aqui recentemente, né? Irmãos, o pastor Davi me desafia toda vez que eu sou perto dele. Eu gosto de dizer que eu tenho uma paixão pelas almas, mas quando eu me comparo ao pastor Davi, puxa vida. Ele estava nos Estados Unidos era para ir por alguns meses, 2 meses, ele acabou ficando vários meses, não lembro quantos meses, 4, 5 meses, e aí ele voltou para o Brasil. Ele chegou no aeroporto e alguns irmãos da igreja foram buscar ele,
E o carro dele quebrou lá no aeroporto. Aquele Mazda dele lá. Quebrou lá no aeroporto. E o pastor Davi, despreocupado com o carro, ele viu, eu nem sei toda a história, mas ele acabou entrando junto no outro carro para poder testificar para o motorista. Ele deu a volta, os outros irmãos da igreja olharam: cadê o pastor Davi? Olha, ele entrou no carro com não sei quem, desapareceu. Estava testificando, estava nem aí com o carro dele. Amém. Mas nós devemos todos sermos ganhadores de almas. Amém. Isso não cabe somente aos missionários, somente ao pastor Davi, ao pastor Eduardo, ao pastor Alexandre. Todos devemos testificar, aonde quer que estejamos, falar de Cristo, convidar. Devemos falar, mas nós também devemos contribuir. Eu não estou falando sobre os dízimos, tá? Amanhã de manhã, por favor, estejam aqui, se você é dessa igreja, se são de outras igrejas, estejam de suas igrejas, mas estejam aqui amanhã de manhã, nós vamos falar sobre promessa de fé de uma forma bem nítida, mas eu quero mais uma vez incentivá-los de estar em oração. A sua promessa de fé não tem nada a ver com o seu dízimo. Dízimo é obediência a Deus, é automático. Dízimo é como aluguel pela vida que Deus deu para você e o ar que Ele deu para você respirar. E quando você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Mas o dízimo é dado para a igreja local usar da forma que ela bem entender, para pagar as suas contas, para pagar o pastor, para fazer evangelismo aqui em sua Jerusalém. Mas eu estou falando acima dos dízimos. Nós devemos dar para que outros possam ir aonde nós não podemos estar. Como a Gabriela, para que ela possa estar lá entre os índios e ela tenha o sustento dela, e todo mundo deve estar envolvido com promessa de fé e devemos dar sacrificialmente para a promessa de fé. Mas nós também devemos estar dispostos a irmos. Não necessariamente Deus não chama todo mundo para o ministério, mas todos deveriam estar dispostos. Deus, eis-me aqui. Amém. Agora, eu quero responder a pergunta hoje à noite. Por que o apóstolo Paulo deixou tudo? Por que ele foi um missionário, foi perseguido e ele chegou ao final da sua carreira e ele disse: Timóteo, valeu a pena. Por que hoje eu estou aqui no Brasil e por que você deve se envolver com missões? Eu quero dar 3 motivos. Em primeiro lugar, por causa de um Cristo. Olha comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então esse mesmo apóstolo Paulo, aqui ele é chamado de Saulo ainda, o mesmo apóstolo Paulo, de 2 Timóteo 4, que escreveu: combati o bom combate. Isso é antes dele começar essa carreira. Isso é antes dele ser um missionário para os gentios. Isso é o começo da sua jornada. É isso que começou a sua transformação. Ele era um homem de poder, um homem de prestígio. Eu imagino que ele tinha bens materiais. Eu imagino que ele tinha conforto. E ele tinha autoridade para perseguir os crentes, e ele está a caminho de Damasco para perseguir os crentes, porque ele também era zeloso na sua religião, e para ele era uma heresia o que os crentes estavam falando sobre Jesus Cristo. Ele está indo para perseguir esses crentes, e no caminho para Damasco acontece uma coisa impressionante, no versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia
dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Imagina só, o apóstolo Paulo, aqui Saulo, indo para perseguir os crentes, e ele se encontra com uma grande luz. Ele ouve essa voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Mas quem que é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo. Você vai se machucar. Eu sou Deus. Eu sou Jesus Cristo. O que você está fazendo? E imediatamente, olha as palavras dele. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele reconhece que ele havia rejeitado o Messias, que ele estava perseguindo os seguidores do Messias. Ele reconhece que ele está diante do próprio Deus, o Messias, o ungido. E ele se arrepende e ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Quantos se lembram naquele dia que você foi salvo? Diga amém. Amém. Eu cresci na igreja. Dou graças a Deus por pais que me levaram para a igreja. Que pais, os seus filhos devem estar na igreja, e não deve ser por escolha deles. Aliás, se eles não querem estar na igreja, você deve trazê-los com você na igreja. Seus pais não me deram escolha. Era sagrado estar na igreja. Eu acredito que eu posso lembrar mais vezes que eu faltei da escola do que da igreja, crescendo. A gente só voltava da igreja se a gente estava muito doente. A gente estava sempre na igreja, as portas da igreja estavam abertas, nós estávamos lá. Hoje de manhã, meus pastores, o pastor Wagner me viu e ele falou: foi você aquele que o pastor Daniel deixou na igreja? O pastor Carlos, meu irmão, chegou lá, ele ouviu a pergunta e falou: não, fui eu. E aí a gente começou a tirar sarro, né, daquele acontecimento. Nós estávamos sempre na igreja. Meu irmão dormiu na igreja sozinho. No versário, não foi bem assim, mas quase isso. Nós não tínhamos escolha. E eu dou graças a Deus por isso, mas saiba que somente porque você cresce na igreja, não significa que você é salvo e que você está indo para o céu. E tantas vezes eu conheço pessoas novas, às vezes pessoas que estão se achegando à nossa igreja, ou pessoas que visitaram a nossa igreja, ou quando eu estou evangelizando as pessoas e testificando, e eles são de alguma igreja, eu pergunto: você tem certeza da vida eterna? Sim. Por que você tem certeza da vida eterna? Não sei, porque desde que eu me lembro, quando eu sou gente, eu estou indo na igreja. Quando você aceitou Cristo? Jesus Cristo disse: é necessário nascer de novo. Quando você nasceu de novo? É difícil saber, porque desde que eu me lembro, gente, estou na igreja. Irmãos, a salvação não é um processo. A vida eterna nós recebemos em um momento, em um instante, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo, nós somos salvos. Então, apesar de que eu cresci na igreja com 12 anos de idade, no domingo de manhã, eu não me lembro sobre o que foi a mensagem, mas o pastor Guerra pregou, ele deu o apelo, e durante o apelo o Espírito Santo falou para mim: você é salvo? E eu disse: eu não sei, mas eu sei o que o Senhor fez por mim na cruz. E eu disse: Deus me perdoa os meus pecados e me salva. Eu era uma boa criança, respeitoso para com os meus pais, conhecia a Bíblia, tinha decorado muitas partes, versículos, até capítulos da Bíblia naquela época. Eu falei que ia contar a história de cigarro, né? Com não sei quantos anos eu tinha, 8, 9 anos de idade, não sei. Nós estávamos na sorveteria geral. Eu não sei quem estava lá, né? Você sabe como que é a lembrança de uma criança. Eu só lembro estando na frente da sorveteria, imagino que os meus pais estavam lá dentro,
estava na calçada, e eu vi um senhor fumando um cigarro do meu lado. Eu olhei para ele, ele estava assim, ó. Puxa vida, esse parece gostoso. Que sentimento será, hein? Ele pegou aquele cigarro, ele jogou no chão e ele foi embora. Eu olhei no chão, estava aceso ainda, pastor. Eu olhei para o lado, olhei para o outro lado, olhei para trás, ninguém estava olhando. Eu peguei aquele cigarro no chão e estava aceso. E eu lembro de fumaça saindo da boca e do nariz dele. Eu pensei, como que ele colocou essa fumaça na boca dele? Então eu coloquei o cigarro na minha boca, mas eu coloquei do lado contrário. Eu queimei a minha língua, eu peguei aquele cigarro, joguei no chão e falei, como que eles aguentam isso? Eu nunca mais vou fumar cigarro na minha vida. Graças a Deus, Deus me protegeu de certas coisas. Mas irmãos, nada disso podia me levar para o céu. E apesar de humanamente dizendo eu ser uma boa pessoa, diante de Deus eu era um pecador, e eu estava condenado, eu estava indo para o inferno, e eu mereço o inferno tanto quanto o bêbado, o drogado, tanto quanto o homicida, tanto quanto o estuprador, eu mereço o inferno. E naquele domingo de manhã, quando eu aceitei a Jesus Cristo tinha que me resgatar do mesmo lamaçal, do mesmo poço do pecado, que Ele tem que resgatar qualquer um, que Ele resgatou você, e naquele momento Jesus Cristo transformou a minha vida. Amém. Você se lembra aquele dia que você aceitou Cristo? Amém. Irmãos, isso tem que fazer uma diferença em nossas vidas. E a partir daquele momento, Saulo disse, Deus, eu quero mudar. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu fale para os outros? Eu vou falar, eu não vou ficar calado. E nós aceitamos a Cristo. E agora Deus quer fazer de cada um de nós um missionário. Ele quer que nós nos envolvemos com missões, cada um fazendo a nossa parte, por causa de um Cristo. Amém. Por causa do que Cristo fez por você. Amém. Não somente por causa do que Ele fez por você, mas por causa do que Ele fez por mundo perdido. Verdade. Cristo morreu por todos. Verdade. Às vezes a gente não entende que se as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo não ouvirem, eles ainda são responsáveis pelo seu pecado. Se um índio na floresta amazônica, que nunca teve contato com um homem branco, se ele morrer sem Cristo, sabe para onde ele vai? Para o inferno. Agora a Bíblia diz que eles são inexcusáveis. E eu acredito que uma pessoa que recebe a luz de Deus, que aceita a luz de Deus, Deus vai dando mais luz. Mas a verdade é que o homem é pecador, condenado para ir para o inferno, e Deus amou o homem tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo viveu uma vida perfeita e morreu na cruz pelos nossos pecados. Por causa de um Cristo. Um Cristo que salvou a Paulo. Um Cristo que sofreu e morreu pelo mundo. Quando eu estou com o meu coração um pouco endurecido, uma das coisas que me ajudam é de parar e refletir sobre o que Cristo fez por mim na cruz. Quantas vezes vocês celebram a ceia do Senhor por ano? Uma vez por mês. Uma vez por mês. No primeiro domingo à noite. Para mim, a ceia do Senhor é um momento especial. Mas, na verdade, nós devemos ter uma ceia do Senhor todos os dias. E às vezes nós nos encontramos com o coração um pouco, nós nos esquecemos do nosso primeiro amor. Como João disse para a igreja em Éfeso: deixaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois. E quando nós deixamos o nosso primeiro amor, nós precisamos lembrar-nos. Uma das coisas que nós precisamos lembrar-nos é do que Cristo fez por nós. Imagina só. Você já parou para pensar o que Cristo fez por você? Esse é o tempo certo? É.
Cristo sofreu por nós. O que Ele fez por nós? Jesus Cristo é Deus. Ele, desde a eternidade passada, Ele estava junto com o Pai e o Espírito Santo em comunhão perfeita. Eles amavam um ao outro, eles nunca tinham contenda, nunca tinha pecado, não tinha nada entre eles, era só comunhão perfeita, era tudo maravilhoso. E aí Deus criou o homem. E Cristo observou a criação lá do céu. Ele viu a queda do homem. Ele conhecia à distância o pecado, mas não conhecia o pecado. E até que um dia, Deus falou: Cristo, agora para nós podermos redimir o homem, é só Deus. Cristo desceu do céu, Ele se fez homem, e agora, pela primeira vez em toda a eternidade, Ele tem contato pessoal com o pecado, mas ainda não conhece o pecado. Ele tem comunhão, apesar de ser 100% homem, Ele tem plena comunhão com seu Pai, através de uma vida constante de oração. Ele tem intimidade ainda com seu Pai, e Ele vive uma vida perfeita por 33 anos. Amém. Ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade, e por 3 anos e meio, Ele tem o seu ministério, e lá no Jardim do Getsemane, quando Ele sabe que o seu momento está por vir, o próprio Deus encarnado, Ele se apavora tanto, Ele fica com tanto receio do que está por vir, que Ele soa, Ele derrama suor, gotas de sangue, e Ele clama a Deus: Pai, Deus, se há alguma maneira, se tem outro jeito, por favor, que esse cálice passe de mim. Eu não quero enfrentar a cruz, eu não quero enfrentar o pecado, eu não quero enfrentar o que está por vir. Por favor, Deus, se há algum meio, permita eu não passar por isso. Porém, eu me submeto à tua vontade. Jesus Cristo foi traído pelos seus próprios discípulos. Judas, que era aquele tesoureiro, talvez o discípulo mais confiado entre os discípulos, traiu Jesus Cristo. Pedro, aquele que era o primeiro a falar, o primeiro a agir, que disse: Jesus Cristo, jamais eu negarei o Senhor. Negou Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo, que havia alguns dias anteriores sido recebido entrando em Jerusalém como um rei, mas pouco tempo depois a sua própria nação havia pedido a sua crucificação. Ele foi rejeitado por todos, mas ele sabia: o meu Pai sempre está lá para mim. Amém. Ele foi falsamente acusado, eles zombaram de Jesus Cristo, eles arrancaram a sua barba, eles colocaram uma coroa de espinhas em sua cabeça, eles cobriram, tamparam os olhos de Jesus Cristo, bateram no rosto dele e disseram: Jesus Cristo, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, diga quem bateu em você. E ele calado, como uma ovelha, cordeiro, sendo oferecido no sacrifício. Mas ele sabia: o meu Pai vai estar lá por mim. Amém. Ele foi torturado, eles pegaram um chicote que tinha 9 cordas com peças de ossos, coisas afiadas amarrado nela, e soldados fortes, treinados, romanos, chicotearam Jesus Cristo 40 vezes, arrancando pedaços de sua carne, seus músculos. Historiadores dizem que uma vez que eles terminavam de chicotear uma pessoa, você podia ver os intestinos, as partes interiores, internas da pessoa. Eles arrancaram, destroçaram o corpo de Jesus Cristo, e depois eles pegaram uma cruz pesada
uma cruz que não era polida como esse púlpito, mas áspera, e eles jogaram sobre as costas de Jesus Cristo, as costas abertas, todas as suas feridas, e eles disseram: Jesus Cristo, carregue isso para o monte do Calvário. E ele, fraco, debaixo daquele peso do Calvário, da cruz, caiu para o chão. Eles levaram Jesus Cristo lá para o monte, e eles colocaram pregos em suas mãos, em seus pés. Eles levantaram aquela cruz, e eles deixaram aquela cruz cair dentro daquele buraco, e todo o peso do seu corpo veio sobre as suas mãos e seus pés. Você pode imaginar? Cristo nu, na frente de todos. Ele foi torturado fisicamente, ele foi abusado emocionalmente, até sexualmente de uma certa forma, envergonhado na frente de todo mundo. Mas ele pensou: o meu Pai nunca vai me abandonar. Amém. Porém, o maior sofrimento de Jesus Cristo estava por vir. E a Bíblia diz que o céu se tornou escuro, houve terremotos. A Bíblia diz que Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados, e agora, pela primeira vez em toda a eternidade, sim, Jesus Cristo conhece o pecado, Ele sente a culpa do nosso pecado, Ele sente o nojo do nosso pecado, e pela primeira vez em toda a eternidade, Ele olha para o céu, olha para o seu Pai, e o que Ele vê? Os olhos amorosos, os braços amorosos do seu Pai, pronto para recebê-lo? Não, Ele vê as costas do seu Pai Santo, que também o rejeitou lá no céu. E Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo: Pai, cadê você, Pai? Eu estou só, Pai, me ajude. E Ele sofreu pelos nossos pecados. Sim, sim. Você pode entender isso? O Deus Todo-Poderoso sofreu o nojo, sofreu a separação espiritual do Pai. A ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio Filho, por causa dos seus pecados e dos meus. Irmãos, se Cristo esteve disposto a fazer isso por mim, como que eu não posso dizer: Cristo, eis-me aqui? Cristo, o mundo não importa para mim, o dinheiro não importa para mim, a minha família não importa para mim, o meu trabalho não importa para mim, o meu país não importa para mim. O que importa é que o Senhor me amou, eis-me aqui, agora eu quero falar para outros desse amor. Amém. Por causa de Cristo. Eu só vou ler os próximos 2 pontos e nós vamos terminar. Qual que é o segundo motivo? Porque o apóstolo Paulo foi um missionário, porque eu sou um missionário, porque nós devemos ser missionários, por causa de uma causa. Abra comigo em Atos capítulo 17. Atos 17, versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Sabe o que motivou, uma das coisas que motivou Paulo? A necessidade, a causa. Irmãos, será que não há uma causa? Quando você olha para a idolatria no nosso país, quando você olha para as pessoas perdidas, quando você olha
pelas mentiras que Satanás está propagando por aí. Não há uma causa. Eu olho para as 5.500 e poucas cidades aqui no Brasil e eu penso, nós só temos no máximo, não sei quantas exatamente, mas no máximo 600 igrejas presbiterianas. Eu penso, será que não há uma causa? Quando eu vejo igrejas com prédio sem pastores, eu penso, será que não há uma causa? Quando eu vejo missionários no campo missionário sem o sustento necessário para viver uma vida boa, eu penso, será que não há uma causa? Irmãos, há uma causa. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos ver os campos brancos para a colheita. Pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e nós precisamos fazer algo para alcançá-los, por causa de uma causa. Em último lugar, abra comigo em Atos 13. Por causa de um chamado. Atos 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Nós vemos aqui a chamada do apóstolo Paulo para ser missionário. Como eu disse, todos nós, Deus nos chama todos para o ministério tempo integral. Todos somos missionários, mas todos nós devemos estar expostos. Deus, eu sei, no começo do culto, eu parabenizei o começo da mensagem, parabenizei a igreja pelo que estão fazendo com missões, mas eu sei que podem fazer mais. Eu sei que não todos estão envolvidos, eu sei que outros estão envolvidos só em parte. Os irmãos, por causa de um Cristo, por causa de uma causa, por causa de um chamado, vamos fazer mais para missões. Vamos orar mais. Vamos dar mais. Vamos falar mais de Cristo. Vamos nos dispor. Eis-me aqui, Senhor. Manda-me. Eu não sou ninguém. Eu realmente não sou ninguém. Realmente, eu sou sincero quando digo. Alguns pensam que eu estou brincando. Eu não faço nada bem. Eu sei de tudo um pouco, mas não faço nada bem. Eu sou uma pessoa tímida, pessoa introvertida. Se eu seguisse a minha carne, eu ficaria em casa sem sair de casa. Mas por que eu sou missionário no Brasil? Por causa de Cristo. Eu não posso imaginar eu conhecendo esse Cristo, não compartilhar esse Cristo com outros. Por que eu sou missionário aqui no Brasil, irmãos? Eu sinceramente amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Se eu tivesse 100 vidas para dar, eu doaria elas para o Brasil. Há uma causa. Precisamos fazer mais, muito mais. Há uma carência. Há uma carência de dinheiro para missões. Há uma carência de obreiros nas igrejas locais. Há uma carência de apoiadores para o pastor da igreja local. Há uma carência de missionários e de pastores. Há uma carência de oração. Há uma carência de compromisso. Há uma carência de pessoas dispostas a falar de Cristo para outros. Há uma carência em missões no geral, e nós precisamos nos despertar, nós precisamos ter o mesmo coração que Deus tinha, nós precisamos entender que há uma causa. Deus tem chamado todos,
A grande comissão não foi somente para os discípulos, foi para a igreja como um todo. Foi para você e para mim. Vamos fazer missões. Amém. Por quê? Por causa de Cristo, por causa de um chamado.